visibilidade. Estou eu em Vila Belmiro no dia 21 de outubro de 2006. Assisto ao duelo contra o Figueirense próximo ao alambrado daquele que, poucos anos depois, se popularizaria como setor Visa, mas que então era só cimento e grade, o ideal para ver os jogadores de perto e xingar o bandeirinha sem bloqueios. Esquecendo esta segunda utilidade, me foco na primeira e percebo uma boa atuação de um exemplar raro de humano, o careca cabeludo. No meio do time catarinense, se destaca um volante já calvo na frente, mas de madeixas loiras. Nas arquibancadas da Vila, o nada original, porém extremamente óbvio apelido, pega imediatamente. Xuxa. E o Xuxa, pois bem, jogou bem naquele dia. E a voz da torcida chegou aos dirigentes, a ponto de, 2 meses depois, ele ser anunciado como reforço santista. Começava, ali, a história de Rodrigo Souto no Santos. Mas não é ela, apesar de servir como ótima introdução, que contamos nesta crônica. É um primeiro capítulo de um livro com final feliz. Carinho. Ele conquistou do torcedor santista, mesmo sem as madeixas. Funcionou como um Sansão ao contrário. Ao pisar em Vila Belmiro, o volante cortou o cabelo, mas se consolidou não só como titular, mas peça fundamental de um time que, em 2007, foi até a semifinal da Libertadores, com o gol da vaga contra o América do México nas quartas de final sendo dele. Também foi campeão paulista e vice-brasileiro. Sobrevivência. No ano seguinte, ainda titular, Souto sofreu por ter um time tenebroso à sua volta. Olhar para o lado e ver de Sebastián Pinto a Bida passando por Trípode não pode ter sido uma experiência fácil. Mas, com o rebaixamento evitado, a torcida seguiu a respeitá-lo, a admirá-lo. Queda. Porém, em 2009, o nível não melhorou muito. Nem do time, mais uma vez se vendo às voltas da luta contra a segunda divisão, nem o de Souto, que parecia lutar para fugir do carinho do torcedor. Suas atuações se apagaram, e a admiração do santista ia apagando o fogo a cada um desses jogos abaixo. Mas tudo bem. Não havia um torcedor que gostaria de vê-lo dar adeus. 2010 permitia sonhos, e Souto fazia parte da escalação desejada. 2010, na verdade, é isso. Ninguém acertou o que aconteceria. Toda e qualquer aposta se mostrou errada ao longo do tempo. Porque mágica é imprevisível. E uma das que tornaram tal ano um dos mais especiais e milagrosos deste time foi feita pela diretoria no dia 19 de janeiro. A troca, com maiúsculas. Naquela terça-feira, a torcida ficou triste. É aquilo, a felicidade só existe porque o caminho foi tortuoso. Ela só é sentida porque a mudança de sentimento surge. Se tudo fosse sempre bom, a felicidade seria banal. Perder Souto doeu. Perder um titular para um rival doeu mais. Laor, recém-eleito presidente, arriscou para economizar pouco mais de 1 milhão. Ele aceitou trocar um titular amado pelo torcedor por um reserva do rival. Não só reserva, um cara que havia surgido como promessa no Fluminense, contratado pelo São Paulo para ser o futuro, mas que não havia conseguido se firmar. Laor, então, saiu como derrotado. Para salvar uns trocados, virava piada por se render ao luxo de um rival, que parecia roubar um dos poucos destaques de um time que há 2 anos penava. Doeu mais logo depois, no dia 22 de janeiro. Souto foi apresentado no São Paulo e disse algo que se tornaria um mantra da praga santista. Abre aspas. Aqui, no São Paulo, a conversa foi diferente e terei uma visibilidade maior. Vou disputar a Libertadores. A vitrine do São Paulo pesou bastante. Fecha aspas. Vou ser honesto aqui. Foi como uma facada no coração. Aquele que adorávamos agora nos diminuía, nos colocava como invisíveis. Traição. O São Paulo de fato foi longe. Chegou até a semifinal da Libertadores, perdendo para o Inter.
Espero que a vitrine tenha sido boa para Souto, que apenas 5 anos depois estava jogando futebol de praia no Corinthians. Visibilidade. Era impossível prever, mas a troca, com maiúsculas, reitero, foi uma vitória. Porque a piada é ruim, porém inevitável, e a farei sem medo de ser feliz, porque fui feliz. O homem que o Santos recebeu ao se livrar de Souto viraria a fechadura de nosso meio-campo. Arouca. O volante que veio por economia, que significou, em análises encontradas rapidamente na internet, o decreto. O Santos perdeu a troca. Imediatismo. Quem esperou descobriu que a troca tem letras maiúsculas porque, sem ela, o Santos não teria o homem que seguraria sozinho o meio-campo do time de 2010. Aquele em que até o goleiro era atacante e que tirava zagueiros de campo para colocar mais gente lá na frente. Arouca jamais saía, pois o dono do meio não se tira, se respeita. Sem a troca, o santista não teria visto Arouca quebrar sua seca de gols logo em uma final e contra o Corinthians. Sem a troca, o santista não teria passado 2 anos tentando mostrar ao mundo que o melhor volante do país vestia branco e preto e que merecia a seleção. Sem a troca, e eu preciso lembrar de novo, com letras maiúsculas, o santista não teria visto Arouca dominar a bola no meio-campo do Pacaembu, driblar um, outro, soltar para Ganso, receber de letra, passar por mais 1, 2, 3. E mesmo quietinho no jogo, como narrou brilhantemente Kleber Machado, enxergar Neymar. Sem a troca, não teríamos gritado gol até nossas vozes sumirem naquela noite de 22 de junho de 2011. Sem a troca, o Santos não seria tricampeão da Libertadores da América.